Eu quero falar sobre a longevidade. Bom, gente, eu fiquei pensando nessa aula muito ontem, né? Porque assim, o que acontece? A aula da entrevista tá pronta. Então, no primeiro momento, pensei de abrir a entrevista aqui, soltar a entrevista. Só que na entrevista a gente tem o Júlio Raia, né? Que não é um cara famoso, entendeu? É um cara normal, um cara que é conhecido apenas por algumas empresas que precisam do serviço dele. E aí, quando eu conheci ele, eu fiquei impressionado, porque ele, na época, ele tinha 84 anos, na época que eu conheci. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele parece 30 anos mais jovem do que você tem de idade. Aí ele falou, as pessoas ficam cismando que eu não deveria subir escada, que eu não deveria me esforçar, mas eu gosto. Aí ele sobe escada, ele sobe telhado. Eu vou perguntar para você, alguém aqui gostaria de viver 150 anos? Alguém gostaria de viver 150 anos? Primeiramente, assim, algumas pessoas falam, não, mas eu não quero viver 140 anos. Quando a gente acha que a gente vai viver em torno de 70, 80 anos. Então, a tendência é que a gente fala, bom, estou me preparando para viver 70 anos. Quando você, por exemplo, fuma, quem é fumante? Você está estragando o seu cérebro. Existem poucas coisas que podem estragar o seu cérebro. E normalmente são toxinas. Você vê que se você pega um cérebro de um fumante, ele está todo oxidado, entendeu? Então, por exemplo, tem algumas coisas que vai acabar com a saúde do seu cérebro. Só para você ter uma ideia, o cérebro, vamos dizer que é uma parte do nosso corpo que é incrível. Por quê? Quando você está acordado, tipo agora eu estou acordado, estou falando, o cérebro está trabalhando. Quando eu vou dormir, o cérebro está trabalhando, entendeu? Escreve isso para você lembrar. O cérebro nunca desliga. O cérebro não dorme. Você dorme, o cérebro fica ligado, porque o cérebro ele tem que processar o seu sonho. Olha que incrível isso. Se você pegar uma pessoa com 100 anos que ela não fuma, que tem hábitos saudáveis, uma pessoa que não fica comendo besteira, se intoxicando, entendeu? Porque o problema são essas toxinas que a gente está utilizando hoje em dia no mundo moderno. Mas se você é uma pessoa que se cuida, escuta isso. Quando você pega um cérebro de uma pessoa de 100 anos que se cuidou, 100 anos depois, o cérebro ele está totalmente conservado. Por exemplo, você pode ver que uma pessoa que tem 100 anos, o corpo dele tá um pouco mais, né? Tipo, a cara dele começa a ficar um pouco velha, o corpo, os ossos começam a mudar um pouquinho, né? Tudo mais. O cérebro não. O cérebro, com 100 anos, ele tá totalmente preservado. A menos que a pessoa não teve algum problema de degeneração e tudo mais, né? Mas você não tá entendendo que o teu corpo é uma máquina perfeita. É uma máquina de alta engenharia. Nenhum ser humano sabe fazer um corpo. Não sei se você sabe, né? Eu tenho um iPhone, eu não sei usar o iPhone. Tem muita coisa no iPhone que eu não sei usar. Imagina se no iPhone tem muitas funções que a gente não sabe usar, imagina no corpo humano. Se você for olhar, existem algumas tribos, alguns grupos de pessoas que moram em comunidades que são longevas. E quando você vai olhar essas comunidades, o que elas vivem? Teve um japonês que fez uma pesquisa sobre a alimentação macrobiótica. Ele foi procurar essas tribos longevas. Foi num lugar, aparece no Japão, que era um lugar do interior, e ele ficou sabendo que tinha uns caras que eram ultracentenários, era uma comunidade de ultracentenário que viviam muito afastados. Aí o cara foi atrás, esperou os caras, e os caras vinham para vender bambu, parece. Os caras tinham 100 anos e carregavam os bambus nas costas, com 100 anos. Eles ficavam eles ficavam levando isso, sabe? Aí quando chegou lá, né, ele falou assim, ele conheceu a comunidade e ele falou que ele viu algumas coisas diferentes. Eles falaram que quando acontecia lá uma pessoa morria, né, jovem, daí é claro que a pessoa era triste o negócio, mas quando morria uma pessoa de 150 anos, o funeral era aplausos, né, porque o cara tinha vivido 140 anos. Então, na hora do funeral, todo mundo ficava feliz, em festa, né, porque, tipo, a vida tinha sido legal, né, tinha cumprido um propósito, né, então, tudo bem, né. Aí ele falou, nossa, o funeral aqui é diferente, hein, que coisa interessante. E esses caras, ele percebeu alguns hábitos. Um dos hábitos que esses caras tinham é que eles sempre, toda a tribo, todo o grupo, ia assistir o nascer do sol e o pôr do sol. Então, todo dia, eles assistiam, eles moravam, a comunidade estava no lugar onde era possível ver o nascer do sol
numa montanha perto, e ele subia na montanha para ver o nascer do sol. E eles também subiam na montanha para poder ver o pôr do sol, todo dia. Isso era um rito diário desde o nascimento. E isso permitia que eles estivessem totalmente conectados com o ritmo da natureza. E além de eles comerem saudável, eles não tinham estresse, não tinham preocupação, viviam bem e acabava se conectando com o propósito e tendo uma vida saudável. As mulheres grávidas ficavam também mais saudáveis, não ficava dando muito trauma, muito treino para os seus filhos, né? E eles se cuidavam naturalmente, tinha remédios naturais, né? E tudo mais. Aí, o que acontece? Morreu uma pessoa, ele viu lá uma pessoa idosa lá sendo enterrada e o povo estão chorando assim, a morte de um velhinho lá, assim, mas você não falou que as pessoas quando morrem, né, vocês fazem os aplausos, por que estão chorando? Ele era muito jovem, ele tinha 87 anos, ele era meu neto. Entendeu? A diferença de padrão. Entendeu? O cara chorou porque morreu um neto de 87 anos. Então é muito legal isso, né? Porque você vê que tudo uma questão de... Você vai ver na entrevista que vai ter, que depois eu linko no vídeo, né? Essa entrevista, você vai ver esse cara que eu entrevistei, ele tem 87 anos quase, falta pouco. Tem 86, mas ele vai fazer 87. E ele sente vontade de fazer faculdade de engenharia para aprender a trabalhar com mecânica de helicóptero. Ele quer aprender a consertar helicóptero, entendeu? Ele quer saber montar helicóptero. Deu para entender? A gente vai explicar muito mais sobre isso, tá? Isso aqui é só uma introdução do curso. O que eu vou falar sobre isso no curso, eu vou explicar tudo, a gente vai fazer vivência, né? Só até hoje, para você se inscrever, se você se inscrever, só até hoje à noite, tá? Cuidado para não perder o prazo. Ó, só para você entender. Aqui é a página do curso, certo? Aí você tem aqui a página, aqui você pode pagar no cartão de crédito, no boleto, com Pix, com PayPal, se você é de fora. Se você é de fora, você tem que mudar aqui, lembra? Selecionar o país, tem que mudar aqui e colocar o país que você quer, tá bom? O que acontece aqui, ó? Aqui tá aparecendo aqui também, oferta imperdível. Tem um curso, esse curso custa 693 e a gente está deixando por 297. Então, 297. Então, se você quiser, além desse curso, você quiser, lembrando que aqui você tem que escolher as parcelas que você quer. Você pode pegar em uma vez ou em 12 vezes, se quiser, tá? Em 12 vezes tem juro, né? Cuidado com isso. 12 vezes de 96 vai dar 2 parcelas a mais, né? É que isso aqui às vezes a gente se engana, porque fala assim, nossa, é 96,30, mas tem 2 parcelas a mais. Então, no total, você vai gastar 20% a mais, né? Cuidado. Então, se puder, faça à vista, ou o menos possível de juro, que gasta menos de juro. Aí, se você quiser, clica aqui, e ele adiciona, tá vendo? Ele vai adicionar o valor desse mais desse na promoção e você consegue comprar. E aqui é tudo gravado, então na hora que você comprar já tem acesso a todas essas aulas maravilhosas, onde eu mostro para você como é que eu vivo. Eu te mostro como é que eu me alimento, o que que eu faço no dia a dia, entendeu? Bem legal. Então, se você gostou desse vídeo e você quer compartilhar, 2 coisas. Primeiro, logo que termine esse vídeo, clica na entrevista que vai aparecer aqui no vídeo sugerido para você ouvir a entrevista com o Júlio Araya. E aproveita e entenda melhor. E se você gostou, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, né? E com mais pessoas para que a gente possa despertar a longevidade e a alquimia nas pessoas. Abraços alquímicos.